No programa de hoje temos um convidado, já não é a primeira vez que aqui vem, uma pessoa especial, e eu direi porquê, o Padre Dr. Carlos Nuno Vaz, aqui responsável pela capelania da Senhora a Branca. Padre Vaz é a minha opinião, e portanto vale o que vale, e eu pedi-lhe que viesse aqui precisamente por causa da minha opinião, dos sacerdotes que faz as homilias mais precisas e concisas, sem grandes enredos nem floreados. Não é barroco, é um homem do século XXI que fala uma linguagem perceptível e entendível e adequada à liturgia do dia. E faz homilia ao domingo e durante a semana, o que também é notável. Boa noite, Padre Vaz. Boa noite, Carlos, e todos os ouvintes e videntes deste programa. É com muito gosto que eu tenho em recebê-lo, se assim posso dizer, para passar um bocadinho desta noite connosco. E o tema escolhido, como não podia deixar de ser, podia ser outro, obviamente. Um homem com a competência, com as capacidades que tem, podiam ser outros temas. Eu gostava de que conversasse um bocadinho para os nossos ouvintes sobre um tema candente. Até porque nós estamos a terminar o ano da fé. Além disso, na nossa diocese, o plano pastoral é a fé, a palavra celebrada, e a palavra celebrada também tem a ver com a homilia a que os Papas têm dado nos últimos anos particular atenção. Estou-me a lembrar de Bento XVI, por exemplo, no Sacramento da Caridade, número 46, quando diz, citando o Concílio Vaticano II, a homilia constitui parte integrante da ação litúrgica, e depois diz uma série de recomendações: evitem-se homilias genéricas ou abstratas de modo particular, peça aos ministros para fazerem com que a homilia coloque a palavra de Deus proclamada em estreita celebração com a celebração sacramental. A palavra de Deus seja realmente apoio e vida da Igreja. Tenha-se presente, portanto, a finalidade catequética e exortativa da homilia. Comentários ao que eu acabei de dizer. Temos muito que falar, porque vamos falar deste Papa também a propósito da homilia. Mas agora, antes de irmos ao Papa, vamos a este pedacinho do Sacramento da Caridade de Bento XVI. Pronto, e este convite também surge na sequência de uma ação de formação que houve precisamente sobre a homilia, em 29 e 30 de outubro, destinada essencialmente ao clero da Arquidiocese, e que a equipa de formação da Arquidiocese, em que me insiro, à semelhança de anos passados, o ano passado, por exemplo, foi sobre o Sacramento da Reconciliação, há 2 anos sobre os presbíteros, a vida dos presbíteros, este ano sobre a homilia. E tivemos connosco um especialista, o Frei José Nunes, a falar-nos no primeiro dia precisamente da pregação geral à homilia. Depois, da parte de tarde, ouvimos excertos de algumas homilias gravadas pelo Paulo Rocha, entre elas um excerto da homilia do Parque do Cartaxo, em que punha um bonequinho também a falar, e fomos convidados a comentar que tipos de homilia aí estavam, se aproximavam ou não do que era o ideal ou não. Depois, o mesmo Frei José Nunes proferiu uma nova conferência às 5 da tarde sobre a homilia em circunstâncias especiais, para batismos, casamentos e funerais. E no segundo dia de formação, o Frei Bento Domingues falou-nos de a graça da pregação, e que no fundo é para dizer que a pregação há de ser o exercício para que cada um de nós, primeiro, embebido da palavra de Deus, extraindo dela o que de melhor tem, e é uma palavra de convite à alegria. Somos filhos de Deus, não pode haver motivo maior do que esse para vivermos na alegria. E portanto ele até contrapunha um certo tipo de padres que na sua adolescência e juventude chamavam os padres vinagreiros. E o que é isso? Eu nunca ouvi essa expressão. Era um conjunto de padres que iam fazer certas conferências ou tríduos ou novenas para as paróquias, anos 40, anos 50, e chamavam de vinagreiros porque eram
pregações muito azedas, muito azedavam a palavra, muito a insistir no negativo, no medo, a terrorizar as pessoas, enfim, com o inferno, com as penas, com as penitências, e por isso chamavam-lhe os padres vinagreiros. Não conhecia a expressão. Achei-me gira. Portanto, e no caso concreto, o Frei Bento Domingues, fazendo a exegese de várias palavras da Escritura, notava como momentos fundamentais aquele em que no batismo de Cristo se dá a revelação: este é meu filho muito amado. E portanto aí começa uma coisa completamente diferente da pregação de João e do Antigo Testamento, e depois naturalmente nós que somos os filhos muito amados do Pai. E nós temos essencialmente esta verdade de fundo que há de enquadrar e meter todas as outras. E podemos dar já o salto para o Papa. Mas não, antes disso, eu penso que há aqui dois aspectos que referiu, que é a homilia, é algo extremamente importante da celebração da Sagrada Eucaristia. A homilia é importante. Depois vamos ao Papa. A homilia é importante, e eu também intervim no diálogo e disse isso, mas é um dos elementos da celebração. E não podemos também pôr o enfoque especial na homilia, porque se falhar a proclamação da palavra em condições, se uma Assembleia não tiver momentos de silêncio para interiorizar a palavra, se o próprio modo como a palavra é lida ou proclamada não propiciar esses momentos de silêncio, e aqui, passados 50 anos, sobre o Vaticano II, e com a primeira grande reforma que foi a da liturgia, e com termos os textos em língua nossa, a maior parte das vezes, infelizmente, a comunicação é frágil. E é frágil fundamentalmente por duas razões. Porque há como que uma vontade de acabar depressa, e há no rosto de quem vai ler ou proclamar o contrário daquilo que está a proclamar. E eu costumo dizer muitas vezes o seguinte: aquela pessoa que está a fazer a leitura, com o seu rosto sério, com os olhos sempre cravados no texto, sem levantar para a Assembleia, sem transparecer do seu rosto a alegria, não é um rosto de gente salva, e que anuncia a salvação, e que anuncia esta graça da misericórdia de Deus. É por isso que eu queria saltar. Portanto, há um preâmbulo à homilia, que acaba de dizer, não é? Há um preâmbulo à homilia que começa pelo acolhimento que se faz no início, começa pela maneira como se introduz o ato penitencial, para que não seja mera rotina, repetição rápida, em que as pessoas rezam a confissão, mas não têm contrição, não pensam sequer nas faltas. Há um momento de silêncio a seguir ao dizer oração, da oração coleta, para que cada um formule as suas intenções nessa Eucaristia. E aí temos que dizer que, infelizmente, a maior parte dos padres não faz esse momento de silêncio, porque também não aprofundou esses aspectos. Nós temos a liturgia em português, mas se calhar muita gente não leu as instruções gerais do Missal Romano, não saboreou todas essas indicações que são dadas para que haja, de facto, uma celebração como deve ser. E o Carlos e o Fernando, com certeza que observam muitas vezes que a maior parte das igrejas, quer os leitores vão depressa, parece que há um estigma de haver silêncio entre o final da oração e a proclamação da leitura. Parece que está tudo... É verdade, Bento XVI diz que temos que recuperar a liturgia do silêncio, que eu acho que é uma expressão notável. Não, é que o silêncio é absolutamente fundamental para a comunicação. Sem ser homilias, hoje de manhã estive toda a manhã no Bom Jesus, no Congresso de Trento. Há nitidamente autores, digamos... Comunicadores. Congressistas, que são doutorados, têm obra publicada, mas são paupérrimos na comunicação. E fundamentalmente porque, pressionados pelo tempo, por um lado, e porque não desligam entre o texto escrito que têm que entregar para as atas, da comunicação oral, reduzida a 20 minutos, e para aquele auditório, não fazem pausas, não respiram em condições, não realçam nas frases aquilo que devem realçar. Ora,
E este é quase que um vício transversal à sociedade em muitas coisas. Portanto, eu diria, resumindo um pouco o que disse, que a homilia, que é da competência do sacerdote, ou do bispo, do sacerdote, obviamente, mas há toda uma preparação ambiental, espiritual, que passa pelo silêncio, pelos gestos, A homilia faz parte não é o mais importante, faz parte da celebração da Eucaristia, que tem dois grandes momentos: a liturgia da palavra e a celebração eucarística propriamente dita. E primeiro temos que ter consciência de, como revelou o Vaticano II e na Dei Verbum, Deus está tão realmente presente na palavra proclamada, como está na hóstia consagrada, como está no sacrário. Portanto, e se nós nos ajoelhamos a entrar na igreja diante do sacrário, devemos estar com igual atenção. E então quem vai proclamar a palavra deve ter muito mais cuidado em preparar a proclamação da palavra, porque aí é que está. E depois, também dizem as normas da igreja que numa Eucaristia solene de domingo poderia não se cantar mais nada, mas nunca deveria deixar de se cantar o Salmo responsorial. E de facto a gente pode fazer a experiência. Não há melhor resposta à primeira leitura do que o Salmo responsorial, a palavra de Deus. Bem cantado, bem saboreado, bem meditado, a mim apetece muitas vezes acabar de proclamar o Evangelho, sentar-me, deixar o Evangelho ecoar 2 minutos, e se o proclamei bem, 3 minutos, 4 chegam. Sim. Isso leva-nos para dois campos. Portanto, a finalidade da homilia. Qual é a finalidade da homilia? A finalidade da homilia é pôr em realce, para aquele momento, a palavra de Deus que foi proclamada. Portanto, não tem sentido nenhum fazer uma homilia que não esteja ancorada, baseada na palavra de Deus. E, naturalmente, para explicar essa palavra de Deus quanto é possível, explicá-la num curto espaço de tempo, eu costumo dizer muitas vezes, eu pelo menos 8, 10 horas dedico a preparar de várias maneiras a homilia, para depois falar 6, 7 minutos. Mas se eu não me alimentar esse tempo todo com leituras várias, com momento de silêncio, oração, e no meu caso concreto eu faço questão de estar na sacristia meia hora antes, e precisamente para entrar em ambiente, aí seguindo um conselho do meu homónimo, no nome de São Carlos Borromeu, que tem uma máxima que diz: se queres ter pão quente, tens que ter a porta do forno fechada. E ter a porta do forno fechada é ter oração mental, é concentrarmos, é fazer momentos de silêncio. Se nós não tivermos a porta do forno fechada, o pão depressa esfria e perde todo o seu sabor. E o mesmo em relação à palavra de Deus. Agora, quando eu estou na igreja e minimamente olho e vejo pessoas que durante a proclamação do Evangelho estão a falar para o lado, apesar de estarem de pé, e outras coisas mais, que é que a homilia pode acrescentar-se em relação ao que era a palavra pura de Deus, que é o Evangelho, estão distraídos. Portanto, estes aspectos para mim são ainda muito mais importantes. Deixa-me só fazer assim um parêntese, porque citou aí um dos gigantes do Concílio de Trento, São Carlos Borromeu, ele e Dom Frei o Beato Bartolomeu dos Mártires. Mas continuando, portanto, aqui Bento XVI, naquele extrato que eu li, dizia que a homilia tem que ser catequética e exortativa. Foi o que disse há bocadinho. Depois referiu, tem que ser essencialmente catequese, portanto ajudar a penetrar no texto, não é? Por exemplo, em relação a este texto de domingo do Zaqueu, um texto muito bonito. Muito bonito. Mas uma coisa, pronto, é dizer que, enfim, Jesus foi para a casa de Zaqueu, outra coisa é dizer que Jesus, conhecendo bem quem era Zaqueu, porque sabia, não lhe disse primeiro: olha, tu és um tratante e tens que te arrepender para eu entrar em tua casa. Nem lhe disse: olha, primeiro vamos à sinagoga rezar e depois vou à tua casa. Ele antecipou-se, ele é que viu, de alguma maneira que foi ao encontro, quer dizer, o Zaqueu quis ver, subiu à árvore, mas ele é que foi encontrado por Cristo, e do encontro que Cristo provoca e diz: eu quero ir à tua casa, vai surgir a conversão. Porquê? Nós só nos convertemos quando primeiro somos olhados por Cristo.
a graça precede-nos sempre. Isto, o que acabou de referir permite passar para o atual Papa. Pois. Não é? Nem de propósito, que estava ansioso por falar do Papa Francisco, notável nas suas homilias, e este episódio do Zaqueu e aquilo que disse, acabou de referir, dá-nos margem para saltar para a atualidade, para o Papa Francisco. Não, e que este Papa põe em questão a maneira como nós ocidentais, muito mais especulativos, muito mais preocupados em dar doutrina, pela doutrina, quando não se dá apenas moral, e uma moral barata, totalmente desligada da palavra de Deus. Creio que temos muito a aprender deste Papa, e como nota, eu tinha aqui um artigo do António Spadar, o diretor da Civiltà Católica, que entrevistou o Papa, que é jesuíta. É um artigo do dia 2 de novembro, em que ele diz: o Papa Francisco usa uma linguagem que está longe do paradigma da ideia e da filosofia, e está decisivamente entrelaçado numa narrativa de ligação à vida. A comunicação da fé só se pode fazer com o testemunho. E este testemunho é o amor. São palavras do Papa. A comunicação da fé não se faz com as nossas ideias, mas com um Evangelho vivido na própria existência e que o Espírito Santo faz viver dentro de nós. Porquê é que este Papa insiste tanto na necessidade da oração? E não tem medo de dizer que um bispo não reza se torna mundano. Um padre que ele tem batido muito essa tecla. Porque é que a gente sabe que ele, além das 3 horas de oração de manhã, várias vezes ao dia, e do rosário e da liturgia das horas, passa 1 hora de adoração ao Santíssimo à tarde? Está a alimentar-se. Claro, precisamente isto. Portanto, quando houver... Portanto, para o Papa, este testemunho começa precisamente do seu corpo, das suas palavras. Eu dizia-lhe antes, é impossível manter aquele sorriso que a gente vê que é natural, que é diáfano, sem uma grande... brota-lhe de dentro. Não? Dentro. É? E, portanto, também diz que a linguagem do Papa Francisco não é especulativa, mas missionária. Uma linguagem atenta ao interlocutor, tanto quanto à mensagem. Repara a mensagem para as famílias. Na mensagem para as famílias insiste: numa família, para haver bom ambiente, são necessárias 3 palavras. Dá-me licença, em italiano é uma coisa, permesso, dá-me licença, isto é, nós não invadirmos a vida do outro com quem habitamos e respeitarmos. A segunda palavra, parabéns. É obrigado. Obrigado. Parabéns. Felicito depois. Felicitação. Enfim, por o que acontece. E a terceira palavra é obrigado. Perdoa. Não, desculpe. Desculpa. É isso. Eu, por acaso, aproveitei estas palavras na homilia. E sabe que no final me apareceram 3 pessoas na sacristia a dizer: obrigado, Sr. Padre, porque hoje vou mais rico. Até por acaso eram senhores, vou mais rica. E eu entendi ainda bem, quer dizer, quando às vezes as pessoas dizem que têm dificuldade em encontrar onde é que pecam, começaram a perceber que na própria vida de intimidade de um casal, dos pais com os filhos, os silêncios são tremendamente negativos, quando há palavras que nós devemos habitar. Eu vou dizer que a Associação Famílias vai fazer um cartaz com essas, já está a ser feito um cartaz precisamente com essas 3 palavras. Desculpe, dá licença, desculpe e obrigado. E depois ele diz, não é, que com estas 3 palavras as famílias mudarão. E por isso o Spadaro diz que o Papa, com este, mais do que comunicar, ele cria acontecimentos comunicativos, aos quais quem recebe a sua mensagem participa ativamente, e é essa a sensação que nós temos ao ver a reação daquela multidão em Roma, não é? É que ele fala para a pessoa concreta, não tem raciocínios altamente elaborados, que também é capaz. E depois tem outra coisa, e para mim é um desafio, acho que para todos nós, diz, Bergoglio habita a palavra que pronuncia. Portanto, não é uma palavra que sai apenas de um raciocínio especulativo, ele habita, vive-a.
A palavra não é jamais pronunciada pela sua beleza, mas porque está em condições de criar uma relação evangélica. É uma palavra filha do discurso humilde, do tipo de Santo Agostinho, porque quer ser uma palavra casa, palavra bela, acessível e clara, suave. E por isso está sempre marcada pela oralidade. Mesmo quando este Papa tem um discurso escrito, com facilidade salta. Exato, muito rapidamente. Porque sabe que tem necessidade de comunicar e de se mostrar, e que é com o corpo todo que se comunica. Voltando à homilia, porque o tempo passa e não podemos estar aqui a noite toda, o que seria excelente, porque não só é um bom comunicador, tem saber para comunicar, e a comunicação muito centrada na realidade. De facto, a homilia tem que ser isso. E se eventualmente as homilias saltam destas balizas, não é? Do que acabou de referir, tornam-se fastidiosas. E depois é que eu disse, tem que haver coerência. Se eu digo que é importante o silêncio, tenho que os viver durante a celebração e eles serem naturais em mim, como a minha respiração. E aliás a gente vai descobrindo que se nós rezarmos que devemos rezar, fazendo os devidos silêncios e respirando profundamente, que é necessário para preferirmos uma frase com a devida entoação. E descontrai, até fisicamente. Tem benefícios fisicamente, porque até permite tirar o chamado ar podre que está lá no fundo, se a gente respira profundamente. E autocondicionámonos precisamente para, fazendo as devidas pausas, indo no ritmo devido e justo, nem ronceiros, nem demasiado apressados, além de uma experiência de verdadeira comunhão, de nos pormos ao mesmo ritmo no louvor do Senhor, dando cada um de nós o melhor testemunho é esse. Não é cada pessoa por seu lado, com a sua vozinha, sem fazer parte do conjunto. E aqui eu queria dizer que depende muito do sacerdote que preside. O sacerdote que preside, marcando bem os ritmos, o povo pode lhe gostar, mas vai lá. E acaba por rezar como deve rezar. E começa a compreender a beleza da própria oração. Por isso é que eu digo que não é a homilia o mais fundamental, é toda a celebração. É um todo, não é? Há um todo. Pronto, não? E quando alguns punham a objeção de que muita gente não se pode demorar mais de 45 minutos na celebração da missa, não é? Na celebração da missa de domingo, eu honestamente não consigo celebrar menos de 50, 55 minutos, porque há cânticos. Eu nunca prescindo do salmo devidamente cantado, como deve ser. E até quando foi a missa da televisão em 7 de abril, eles disseram que, por conveniência deles, que poderia ir até 1h19. Aproveitou. Eu aproveitei, todavia a homilia só foram 6 minutos. Portanto, o que eu quero dizer é que se pode ter uma Eucaristia que demora 1h20 e ninguém tinha vontade de sair, e a homilia serem só 6 minutos. Pronto, era missa solene, cantámos as partes todas e como deve ser, e pronto, para nós era a verdadeira vivência da Páscoa, a festa maior. Mas com isto quero dizer que, de facto, nós evangelizamos com toda a celebração e não apenas com a homilia. Não podemos reduzir a missa à homilia. Seria empobrecer tremendamente a riqueza. Isto até, digamos, isto tem... como diria um sargento com quem eu fiz a tropa, isto tem movimento de vai e vem e vice-versa. Isto é, a homilia não é o centro, não é? Mas também a homilia é central. É central. É central e, portanto, ajuda a pôr em ordem as leituras proclamadas, porque dificilmente uma assembleia comum tem capacidade de captar o essencial das leituras proclamadas e a relação que há entre elas. E, por outro lado, a homilia também prepara para que depois o louvor na Eucaristia propriamente dita se torne ainda mais sentido e vivido, porque iluminados pela palavra de Deus. E quando assim é, de facto as coisas estão de uma outra maneira. Mas eu quis também neste encontro insistir bastante no aspecto de que não, claro, depois essa contra as homilias feitas por outros e que se vai para lá ler de qualquer maneira, isso não é? Nem que estejam formalmente bem, não estão adequadas àquela comunidade.
E se forem mal lidas? E pronto, e se forem mesmo assim deficientemente lidas, etc, etc, etc. Não pode ser, mas na nossa função, celebrar a Eucaristia é um dom, um privilégio que não pode ser utilizado de qualquer maneira, há que cada dia preparar, e sobretudo ao domingo de uma outra maneira. Falou aí de um aspecto, já aqui há uns minutos atrás, mas acho que vale a pena fazer aqui um retorno, que são as homilias dos grandes acontecimentos da vida do cristão, que muitas vezes podem ser extremamente positivas como serem negativas. E eu estou a pensar, não estou a pensar tanto no batizado, enfim, mas estou a pensar na homilia do casamento e sobretudo nos funerais, em que o senhor é especialista. É que uma homilia num funeral pode não só aliviar a dor, mas dar uma percepção da morte como uma mudança para um novo estilo de vida, que muitas pessoas, cristãos ou não, já não têm, ou perderam, ou nunca tiveram. Não, e inclusivamente, quer dizer, cá está. A celebração de uma missa de funeral, como deve ser, com bom coro, com cânticos apropriados, é ela mesma uma celebração da vida e do triunfo da vida e da gratidão a Deus pela vida que foi. Se depois a palavra proclamada for devidamente enquadrada e tiver em conta a condição das pessoas, mesmo aquelas que não frequentam, mas que vão lá por solidariedade, se sentem interpeladas. E, portanto, começam a dizer isto vale assim. Já agora permita-me terminar com uma coisa pessoal. No domingo passado eu fui celebrar o Dia de Fiéis Defuntos, no sábado passado, a uma freguesia do meu concelho natal, a Padia do Parco, e aproveitei também para que um casal do Porto, que esteve no Brasil e em que o marido morreu, enfim, quase que repentinamente com um acidente vascular cerebral, e portanto depois fui para cá, fizeram a cremação e queriam levar também as cinzas ao cemitério e nunca encontravam disponibilidade do parque da freguesia vizinha para fazer isso. E a viúva e a filha e o genro e os netos tinham esse drama. E eu disse, olha, eu vou celebrar a tal freguesia, a vizinha, com muito gosto, se querem aparecer lá, pronto. E disse, entretanto, podem de pôr as cinzas no cemitério. Urna, pois, não? Pronto, eu não os conhecia pessoalmente, conhecia-os só por ele ser assinante do jornal, a Voz do Melgaço. Apareceram, fizemos a celebração, é uma comunidade em que, pronto, as coisas correm bastante bem. Fomos ao cemitério no final. No princípio pedi autorização e lembrei a pessoa que tinha falecido no Brasil, que veio para a vizinha. A comunidade compreendeu perfeitamente. No final da Eucaristia, a família, composta por 8 ou 9 pessoas, entre elas um advogado e um gerente, disse, padre, queria felicitá-lo porque a gente assim falou claro, compreendemos o que queria, sentimos-nos encorajados de uma outra maneira. E olha, é a minha missão e função, quer dizer, se nós podemos ser esse lenitivo e essa alegria, muito mal estaremos se não o damos. Terminou esta nossa conversa com o Padre Dr. Carlos Nuno Vaz. Voltaremos a falar destes assuntos brevemente. Acho que é muito importante. E a maneira como terminou, acho que não precisa de mais comentários nem de mais mensagens, porque no fundo é um apelo a que as homilias, por quem as prefere, sejam adequadas em termos de conteúdo, em termos de catequese e de exortação, pegando no Sacramento da Caridade Bento XVI, e simultaneamente por quem as escuta, que também ponha os ouvidos não a ouvir, mas a escutar, isto é, a agir interiormente, a deglutir e a saborear, para mesmo, que de facto a palavra assimilando a palavra de Deus que nos é explicada e incentivada a sua leitura e escuta. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Okay. Muito obrigado. Exposende Serviços TV, o seu canal de notícias, rádio e televisão em Exposende.